Olá, galerinha, tudo bem? Vamos falar hoje sobre algo muito corriqueiro que às vezes a gente não percebe, porém tem um efeito grandioso no nosso planeta. Vamos falar sobre o efeito estufa. Efeito estufa, mito ou verdade? O que vocês acham? Pois bem, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, na verdade, ele é como se pensa assim, ó. Pensa, vão comigo, pensa comigo. Os raios solares, eles passam a atmosfera da Terra e vai até o nosso planeta, ok? Esses raios solares são responsáveis por toda a biodiversidade, por todo o renascimento, por tudo que há dentro da Terra. Se não fosse pela nossa atmosfera, eles entrariam e iriam sair. Então, a atmosfera ela funciona como um grande cobertor que protege a Terra e deixa um pouco deste calor dos raios solares dentro dela. E assim a Terra vai se mantendo e vai sobrevivendo e vai nascendo plantas, flores, o oxigênio que nós temos. Tudo isso vem dessa radiação solar. Porém, no último século, verificou-se que a Terra está com a temperatura muito elevada da atmosfera. Estão dizendo que nós temos buracos neste nosso cobertor. Este nosso cobertorzinho que nos mantém aquecido, que nos mantém vivos, está ficando cheio de buracos. E esses buracos estão causando o quê? Uma elevação da sua temperatura, da temperatura da atmosfera, o que nos prejudica muito, porque causa uma elevação excessiva aqui para nós da nossa temperatura e ao mesmo tempo permite a entrada de raios UVs que são nocivos. São os raios que são bloqueados por esse cobertorzinho, ok? Mas qual que é o grande vilão desta história? André, o menino sagaz, estava na aula e ouviu justamente essa explicação sobre o nosso cobertorzinho da atmosfera, sobre esses raios solares mega powers e que nos últimos 100 anos nós estávamos elevando muito a nossa temperatura média da nossa atmosfera. E o grande vilão, o grande causador de tudo isso, atribuíram ao dióxido de carbono, ou o CO2. Mas André falou assim, putz, será que ele é o grande vilão de tudo isso mesmo? Será que ele causa tudo isso? André, que não é um menino bobo, foi lá e sagacemente pegou e procurou na internet 2 gráficos que mostrassem o quê? A eliminação do dióxido de carbono, do CO2, nos últimos 100 anos e a elevação média da temperatura da atmosfera da Terra. No primeiro, que é este gráfico aqui, não é aqui, este gráfico aqui, ele diz o seguinte, que de 1860 a 1990 houve milhões de toneladas de depósitos de dióxido de carbono na atmosfera da Terra. Isso preocupou André. Aí ele foi no segundo. Houve uma significativa elevação média da temperatura da atmosfera aqui, neste segundo gráfico. Aí André deduziu. Pô, tá certo. O dióxido de carbono é o grande vilão. Foi a grande emissão de dióxido de carbono que provocou os buracos neste nosso cobertorzinho chamado atmosfera e causou o quê? A elevação da temperatura. Não tá certo isso, o dióxido de carbono é o grande vilão. Mas Joana, amiga de André, disse o seguinte: não, Dedeco, presta atenção, ó, pega essa fita, mano, tá errado. Aqui nesse gráfico
diz que realmente teve uma grande emissão de dióxido de carbono. O CO2 foi de milhares de toneladas, realmente. Mas no segundo gráfico, não está querendo dizer que isso é culpa dele, que a elevação da temperatura média da atmosfera foi culpa dele. Joana contradisse André. Por quê? E se vocês repararem bem neste gráfico, em 1940 ela fala que teve uma elevaçãozinha da temperatura, mas foi em 1990 que o negócio expandiu mesmo. Então, que não fazia sentido o que o André estava falando. Mas aí eu quero saber, a nossa tarefa de hoje é o que você analisa com relação aos gráficos. Realmente, André tem razão? Que do primeiro gráfico até o segundo gráfico, o grande vilão desta história é realmente o dióxido de carbono? Ou você concorda com a Joana? Você acha que do primeiro realmente teve grande emissão de dióxido de carbono, porém no segundo, isso não quer dizer que foi o motivo da elevação da temperatura média da atmosfera da Terra? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você tem a dizer? E esta é a nossa tarefa do dia: analisar esses gráficos e realmente dar a sua opinião, se eles têm ou não a variação. Quem está correto? O André, na sua opinião, ou a Joana? É com vocês.